Gente, voltando. O papo, vamos conversar sobre conto com entidades, é, dia 2. Vou chamar a Simone aqui, tá, gente? Bom dia, Bom dia. Acho melhor você sempre solicitar, que é o que dá certo, né? bom dia, Denise. Bom dia. Gratidão por mais um conto com entidades, né? Eu Assim, que agradeço. tá sendo maravilhoso, as pessoas estão participando, estão perguntando como pode melhorar isso, né? E aí? Como pode melhorar? Quem está aqui com a gente, bom dia a todo mundo que está entrando. Pessoal que está chegando, se quiser compartilhar, convidar mais pessoas para entrar, para estar nesse momento com a gente. Hoje é a segunda live da nossa série Conto com Entidades. É uma série que a gente escolheu trazer para mais pessoas e para o planeta, para o mundo, né, Dê? Sim. Essa Eugênia, bom dia. Oi, Eugênia. Seja bem-vinda. Que mais pessoas possam acessar essa habilidade que a gente tem do invisível, o que a gente não vê, mas que está do nosso lado, o que a gente sente no nosso corpo. Sim. Só que É, está. e não só o que a gente, eu acho que as pessoas acham que quando a gente fala de entidade, a gente está falando só unicamente de um ser que não tem um corpo, né? E realmente não é só isso, né? A gente sabe que uma casa é uma energia, que um processo é uma energia, que um cavalo, né, Eugênia, é uma energia, que a farmácia, dá o exemplo que é da Eugênia, então tudo tem energia, né? E a gente pode definitivamente se comunicar com tudo, basta escolher. Esse é um conceito bem diferente que o Axis trouxe, né? É, porque eu estava até refletindo sobre isso, assim, o engajamento que as pessoas tiveram com a série, né? O nosso primeiro dia foi um sucesso. Várias pessoas reagiram, compartilharam, assistiram a série mesmo depois de publicada. E isso me levou a pensar, a uma reflexão, que o povo brasileiro é muito religioso, é muito espiritualizado, né? É... Só que a gente tem a ideia de que entidade é apenas o espírito. E no Sim, O Axis traz esse conceito diferente de que tudo é uma entidade. sim. A cadeira que a gente está sentada é uma entidade, porque tem uma energia. Então, se tudo é uma entidade, a gente pode se comunicar, a gente pode interagir com tudo. Não é mesmo, Denise? Sim, uma das coisas que é muito engraçado quando a gente está organizando uma classe, né? A gente tem a parte de negócio também, que nós também vamos falar sobre isso num outro momento. Vai ter o conto com entidades e vai ter uma outra parte de negócio também. O que acontece é que, por exemplo, às vezes a gente está com a energia da classe se montou, né? Formou. E ali existe a percepção das pessoas, dos corpos, dos seres infinitos que desejam fazer a classe, né? Por que a gente resolveu fazer a série, né? É uma coisa que a gente vai falar sempre em todos os nossos encontros. E eu acho que isso é muito importante para que as pessoas percebam a sua habilidade da telepatia, da comunicação, né? Então a gente vai treinar um perceber. E o que acontece? Quando você faz uma classe, né? Eu sou assim completamente apaixonada por esse tema dentro do Access, que é o Talk to the Entities, porque ele veio trazer para mim a liberdade de estar aqui e poder falar dessa habilidade. E que isso não é uma coisa restrita a mim, né? Então, assim, eu tenho uma série de contos realmente, né, de pessoas, de trabalho, de percepções, e que vocês vão ver de formas diferentes, que não tem uma forma, estrutura e uma significância, né? Onde me permite, por exemplo, num atendimento, perceber o campo eletrovibromagnético da pessoa e o que tem ali, assim, como se fosse uma tela mental, onde tem várias informações
que a gente pode acessar e contribuir para que a vida dessa pessoa melhore. Que ela realmente tenha facilidade, alegria e glória. E a pessoa entrar na consciência para usar a ferramenta. Porque o só não funciona se você não usar a ferramenta. Se você não Exatamente. estudar sobre isso, né? E aí, Exatamente, se a Simone, qual é a gente curiosidade? levantar barreiras, se a gente levantar barreiras, é onde a gente se afasta das ferramentas. Sim. Denise, eu recebi algumas perguntas no meu direct após a nossa live da semana passada, e uma delas tem a ver justamente com isso que você trouxe agora, o campo vibroeletromagnético. E é através desse campo que a gente consegue entrar no campo do outro, entrar no campo das entidades. E uma das perguntas era nesse sentido, assim, gostaria que você trouxesse essa clareza para a gente, como que as entidades interferem no nosso campo. Não são só as entidades que interferem no nosso campo, né? Nós também interferimos no campo da entidade. Eu acho que tudo vem a partir da permissão, sabe? Aonde você está, primeiro, tem a condição da permissão, de você permitir que qualquer um entre no seu universo e faça ali traga uma energia que pode ser contribuição ou não para você. Aquilo é permissão. A gente tem que ter clareza que no nosso universo ninguém tem poder algum. A gente que permite, tá? Então, assim... Nenhuma entidade. Inclusive as entidades. Inclusive as entidades. Eu vou dizer para você, assim, a equipe fala assim para mim, mas você não fala só de um conto. Não tem como falar só de um conto como uma pergunta como essa, tá? Eu vou citar o exemplo. Tem mais ou menos umas 3 semanas eu estava na casa da minha filha e a minha filha estava na cozinha fazendo um lanche para mim. E eu sentei no sofá e de repente me veio uma tristeza e eu comecei assim, me veio a minha mãe, né? Eu falei assim, nossa, isso foi tão bem trabalhado, o período que eu tive com a minha mãe tive muita consciência do que ela estava escolhendo, a gente conversou sobre isso, e assim, eu não sinto essa saudade, né? Eu sinto gratidão pela minha mãe. Aí chegou de escorrer uma lágrima, aí eu me toquei daquilo, né? O meu corpo, eu falei, a quem pertence isso? Eu liguei ao radar para saber onde estava acontecendo aquilo que não era no meu universo, porque eu estava percebendo, né? Daqui a pouco, a minha filha na cozinha fala assim, mãe, você não sabe o que acontece comigo? Eu falei, o que, minha filha? Eu penso na minha avó o tempo inteiro, né? Olha, Então, que então, assim, a quem pertence isso, sabe? você captou o campo da sua filha, no caso. Sim. Essa tristeza, essa saudade não era sua. Não era minha. Não era minha. Por exemplo, madrugada passada, eu acordei no meio da madrugada, tinha um sentimento de tristeza misturado com medo. Aí eu respirei, levantei, eu fiz 2 horas seguidas o A Quem Pertence Isso. Eu trabalhei A quem de 4 da manhã às 6 da manhã, a quem pertence isso, devolvendo ao remetente com partículas de consciência, tá? E assim, eu percebo que a gente não tem que ter ponto de vista, né? Você vai ficar 2 horas do seu sono, depois eu dormi. Eu me permiti dormir. O meu corpo, aquele momento, era aquilo que eu tinha que trabalhar. E não pertencia a mim, né? Então, quem assim, pertence isso é uma ferramenta do Axis. sim, é uma É um ferramenta. processo onde a gente percebe algo no nosso campo, às vezes até no nosso corpo, algo físico, né? Muitas Sim, vezes. sim. A gente E faz algumas o primeiro perguntas sobre isso. movimento, Isso é meu, isso não é. Isso é de uma entidade, isso não é. E a gente vai trabalhando de quem a gente... Mas, às vezes, quando a gente está ainda treinando a ferramenta, a gente não tem a consciência na hora de quem é ou do que é. Não importa. Não é seu. Né? A gente sabe que não é nosso, em 99% das vezes. Né? Só que às vezes a gente modifica todo o nosso dia, a gente modifica toda a nossa vida, na vez de estar na gratidão, de estar criando, a gente alinha e concorda com uma energia que permanece ali, né? Vamos lá, se a gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente sabe que dentro da escala de Hertz, né, a gratidão, a alegria são harmônicas altas, né? Então, a partir disso, se você eletromagnetiza aquilo ali, então todo o ambiente que está à sua volta
ele vai estar nessa eletrovibromagnetização, né? E então você vai estar recebendo mais disso e presenteando mais disso. Mas se você baixa a sua frequência, é com aquilo que você vai concordar. Se é com medo, você vai estar dentro de um campo eletrovibromagnético de entidades, de seres que tenham medo, tenham tristeza, né? Porque através dessa condição é que a manipulação existe, né? No campo eletrovibromagnético. É você que permite. Porque o primeiro movimento é a gente concluir que aquilo é nosso. Ai, tô com uma dor no pé, a gente vai logo para uma conclusão. Ah, eu devo ter me machucado, eu devo ter. Então a gente solidifica isso no nosso universo. É o Olha, que a maior parte das pessoas fazem. sim. E aí, quando o Artes vem e ensina você a fazer a pergunta, poxa, Uhum, isso de verdade é meu? Ou através do meu campo eu estou percebendo uma dor de uma outra pessoa, ou até mesmo de uma entidade, sim. não é? Uhum, A gente consegue, inclusive, contribuir com o outro. Como que funciona essa parte do processo da consciência, né? A gente, no começo do Axis, eu tinha um ponto de vista de tipo, gente, eu vou devolver para o outro. Não, mas eu não quero devolver a dor para o outro, eu não quero devolver o sofrimento para o outro. Não, a gente devolve a consciência uhum, e permite que o dono, né, a raiz daquele desconforto, daquela dor, consiga mudar através da sim. consciência. A gente devolve a consciência, não a dor, né? Então, assim, e é muito engraçado também, porque, assim, às vezes, quando a gente vai para um atendimento e uma entidade se apresenta, muitas vezes a entidade, ela apresenta no seu corpo a dor, eu percebo no meu corpo, por exemplo, se ela teve um AVC, se ela teve um infarto, eu tenho a clareza. Quando ela não fala, eu percebo no meu corpo e eu sei que não é meu. Então eu pergunto à pessoa que eu estou atendendo: você conhece alguém, por exemplo, que morreu no acidente de moto? Você conhece alguém que morreu de AVC? Você conhece alguém que teve um infarto? Assim, porque é muito clara a informação, né? E normalmente a pessoa identifica rapidamente de quem é que está ali na história, no contexto. Então, assim, e não é meu. Você imagina se eu estou num atendimento, né? E eu percebo isso no meu campo eletrovibromagnético e não tenho a clareza de que não é meu, sabe? E às vezes é uma das formas da entidade se comunicar. Nem sempre ela vem nitidamente falando, né? Sobre ela quer que de alguma maneira a pessoa reconheça que é ela. Até para gente que está fazendo o trabalho, e isso é muito interessante, né? Porque a pessoa relaxa para receber a informação. Ela tem clareza de que não é uma invenção, de que não e assim, eu posso dizer para você que em 100% dos meus atendimentos, onde tem uma condição de um recado, de um trabalho de uma entidade passar alguma informação, 100% das vezes, não tem uma vez que não tenha uma informação de que aquela pessoa saiba que é aquela entidade. Isso para mim, eu tenho muita gratidão por isso. Isso que me fez cada vez mais, não é coincidência, sabe? Isso foi me dando cada vez mais confiança para realizar o trabalho, para estudar mais sobre isso, para realmente trazer essa informação, dessa potencialidade que nós temos aqui, dessa gratidão de ter uma informação de uma classe como essa, sabe? Para poder realmente trazer para a gente essa clareza, sabe? De que a coisa não acaba aqui, que a gente pode ter essa comunicação, sabe? Essa liberdade, sabe? De ser. Isso para mim é uma coisa incrível. É lindo, é fantástico. A gente poder ampliar os horizontes dessa realidade, né? Nos percebermos como ser infinito realmente, assim. E que isso aqui é uma jornada e que a gente pode escolher, a gente Olha, escolhe o jeito que a gente quer viver essa jornada. sim. Ó, eu estou recebendo um recadinho aqui do Instituto Darot. Cris, você quer entrar para falar? Bota aqui sim ou não, senão eu passo o recadinho aqui, senão eu te convido. A nossa live ela é convidada, ela é aberta a convidados. Fala aí se você quer falar. Daqui a pouco ela responde. Ela está colocando aqui, Amora, sabe aquela Maria portuguesa
já percebemos e a reconhecemos. Eu tenho a gente faz um trabalho já há mais de um ano, né, com atendimento com a Cris, assim, a Cris, ela tem uma facilidade muito grande também em perceber, ela tem uma sensibilidade, assim, com a natureza, que é uma coisa incrível, tá? Hoje, inclusive, o trabalho dela, ela está se encontrando no trabalho dela, no meio da natureza, né? As pessoas que ela está trabalhando, ela está fazendo um trabalho incrível com uma equipe, sabe? Que não tá acostumada com o mercado de exploração e tudo. Tá bom, Cris. E ela e a família dela estão proporcionando uma criação de uma empresa, tá? Onde aquelas pessoas têm lugar para dormir, tem uma cozinheira para eles, assim, tem cobertas para dormir, sabe? Coisa que eles não tinham. Mas do outro lado, ela está ensinando essas pessoas a trabalharem com a terra, Que sabe? bacana. Com a gratidão, com a comunhão, tá? Então, assim, desenvolvendo esse trabalho, a gente vem desenvolvendo esse trabalho há um ano, né? Ela sabia que ela ia chegar nesse presente que ela está recebendo, que é a empresa dela, do pai, dos sócios, né? E ela está comandando isso tudo. E, assim, dentro dessas ferramentas que a gente conhece, que se muitas empresas conhecem, o negócio feito diferente, por exemplo, né? Que a Cíntia está trabalhando, porque essas lives ela tem essa condição de ampliar, tá? Todo esse conhecimento que a gente traz, né? Aí você vê uma pessoa que vem usando as ferramentas, tá? Que está criando uma condição de trabalho com que ela gosta com a terra, tá? Onde existe o trabalho com a terra, onde a terra presenteia ela presenteia os funcionários e ela ensina as pessoas a trabalharem em comunhão com a terra. Que lindo. Olha, como isso não vai dar certo? Como isso não vai trazer presentes para todo mundo? Porque é um sistema de reconhecimento das entidades ali, das entidades funcionário, da entidade empresa, da entidade CRIs, sabe, da entidade família. A gente vem trabalhando isso tudo como entidade. E E aí faz o quê? cada um com o seu papel. Cada um com o seu lugar, cada um com a sua parte nessa contribuição, né? Cada um com o seu Exatamente, tá? E, ela também é consteladora, ela faz o trabalho de constelação das empresas. Quer dizer, é uma coisa. E assim, para muitas pessoas que não conhecem negócio consciente, isso mesmo, Cris. Para muitas pessoas que não conhecem essa vertente de trabalho nosso, né, com entidades, que envolve o reconhecimento dessa energia, tá? E onde a gente presenteia e recebe, onde a gente percebe que naquele momento não está funcionando alguma coisa ali na empresa, como entidade, e trabalha a empresa, e facilita a empresa, sabe? É grandioso ver um trabalho vindo lá de baixo, sabe? E foram várias etapas de trabalho, várias Uhum. limpezas de entidade, várias comunicação. Até que essa Maria se apresentou num atendimento. Eu falei, Cris, essa entidade está querendo te presentear. O nome dela é Maria, ela se identificou assim claramente, uma pessoa alegre, feliz, né? E a Cris guardou na caixinha dela a informação e foi trabalhar. E a gente não tem uma forma de estrutura e muito menos uma projeção, expectativa. Em algum momento ela ia reconhecer, tá? E a gente tem muita facilidade nesse trabalho com a Cris, que às vezes vem nome, já vem o nome de uma outra entidade também. Aqui, todas elas são, exatamente. Né? A gente recebe a conversa assim, e somos contribuição, sabe? A gente tem clareza, e assim como eu, muitas pessoas, para a Cris também, de uma realidade diferente da nossa, que tem esse perfil de perceber, a gente às vezes escuta coisas que não é legal, mas também a gente trabalha isso, a gente aprende a trabalhar todo presente que tem tudo aquilo que é mascarado de dificuldade, sabe? Isso, na verdade, é um presente. Então, existem entidades que ficam aqui ao nosso redor e para nos presentear. Como que, Olha, tem várias como que situações. você pode explicar assim? É, Tem entidades que estão aqui para nos na presentear.
verdade, quando a gente diz, a gente tem equipe de contribuição, isso é uma coisa, tá? Aquela equipe disposta a estar ali para contribuir, para facilitar as coisas com a gente. Mas é aquilo, outra ferramenta. Peça e receberás. Se a gente não pedir a essa equipe a contribuição, a gente não recebe, né? Então, o peça e receberá para tudo, né? E também aprender a receber tudo. E é lindo trazer essa possibilidade para as pessoas. E eu sei que é, Cris. A gente sabe o trabalho que você está fazendo, que é uma coisa assim grandiosa, sabe? Ela realmente entra na generosidade de ser. Ela treinou isso e expandido cada vez mais. Voltando ao que eu estava respondendo com relação a... Eu me perdi. Simone, volta aí, onde é que eu estava? Eu fui lá na empresa dela e voltei. Já estava conversando com a empresa. Sim. Eu te perguntei sobre as entidades que estão aqui para nos presentear. Como que é essa nossa relação com essas entidades? Porque eu percebo que tem muitas pessoas, assim, o senso comum, né? Como eu falei no começo, o brasileiro é muito espiritualizado, o brasileiro tem essa prática já, próximo, né, do imaterial, assim, a gente tem muito isso, né? O místico no Brasil é muito forte. Porém, eu percebo que as pessoas têm muita forma e estrutura sobre o que é uma entidade. Que a entidade são apenas os espíritos, que elas estão aqui para atrapalhar. A gente tem muito ponto de vista de que entidades são más, né? Olha, ou estão... eu não acho que seja... Sim, existe esse mito com relação às entidades. Mas eu acho que não é só com relação às entidades. Eu acho que as pessoas, elas têm... Eu não sei se é desconfiança ou se elas não acreditam na possibilidade de receber, sabe? Tem uma barreira com relação à facilidade, alegria e glória. Eu Sim. acho que existe uma crença com relação à dificuldade para as Uhum. O coisas, né? valor na atividade. Exatamente. Então, assim, o Den fala uma coisa que é muito interessante, que a percepção, ela é uma pluma, que se você não estiver presente, você não recebe. É sobre isso. A gente tem que estar presente para receber presente, né? Assim, é aquilo que eu falei, eu estou sempre no mundo das entidades. Ali é meu parque de diversão, né? Eu estou sempre conectada ao que está aqui e volta. Então, assim, quando eu entro num atendimento, eu estou totalmente de barreira baixa, eu estou totalmente disposta a estar ali e a receber tudo. Às vezes eu tenho que facilitar algumas entidades que não eram para estar ali, não são contribuição, porque existe, trazer a consciência para essa pessoa de que ela está se alinhando e concordando ali, né, com aquela situação, e também que existem presentes disponíveis, né? Então, o que você escolhe? É a escolha. Com o que você quer se conectar, sabe? Então, assim, é aquilo que eu estou falando para você. Você sabe que você fez um trabalho comigo de um ano? Foi mais de um ano? Eu não me lembro. Acho que não foi um ano. Acho que foram 6 meses, mais ou menos. Olha, eu acredito que está próximo de um ano. E o que acontece? Você, quando percebe que não tem uma coisa legal, o que você fala? A gente se fala. Assim, como eu não estou legal, eu falo com você, quando não está legal, fala comigo, a gente dissipa e trata aquilo ali e vai embora. Né? Mas se a gente fica preso dentro daquela situação, né? Assim, e é tudo a permissão. Agora, tem muito presente para a gente receber, tem. Uhum. Da mesma forma que tem muito presente que a gente deu, que outras pessoas não receberam, está solto no universo que a gente pode retomar isso para a gente. Trazer essa Olha, energia. Porque são energias que estão soltas, né? Aí, na vez de você ficar assim, olha, eu fiz aquilo por fulano e ele não recebeu. E eu estou falando nessa vida, né? Imagina em tantas outras. Né? Então, assim, puxa, traz essa energia para você de volta, sabe? Com esses presentes para você dar de outra forma. uhum. E aí? Dica incrível essa. Aproveitando, outra dúvida que surgiu, e surge muito assim, quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto das entidades,
como que as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, e não fizeram ainda uma classe, não têm as ferramentas, o que que você pode dar de dica para essas pessoas no seu dia a dia? Por exemplo, entrei num ambiente, percebi que a energia do ambiente mudou, que não está legal, percebi algo, uma sensação no meu corpo que não estava ali antes, acordei bem, de repente me senti cansada, sugada, né? Muitas pessoas usam esse termo, eu fui em tal lugar e me senti sugada. Então, como que as pessoas podem usar, acessar a sua habilidade no dia a dia para trabalhar com essas situações? Primeira coisa, eu acho que é realmente se interessar pelo conhecimento, sabe? E a gente não está aqui só para brincar. A gente está aqui para melhorar, para conhecer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o tempo e o espaço para a gente ter mais... usar o tempo para conhecimento, para consciência. Eu acho que isso já... A gente tem muitos trabalhos gratuitos, né? Onde tem a informação, por exemplo, hoje mesmo vai acontecer um taster com a Cintia em inglês, tá? Mas a gente tem uma turma, a gente tem um trabalho de tasters só informações básicas sobre isso. É gratuito, é você trabalhar. Outra coisa é a limpeza de entidades que existe no YouTube, que você pode usar como ferramenta no seu dia a dia, tá? Outra é a ferramenta da facilidade, alegria e glória, onde você vai pegando o seu padrão de energia e vai limpando. E uma outra ferramenta que a gente já falou aqui, tá? Que eu acho que é o antivírus, né? Da inconsciência, que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu acho que esse mantra, a gente acordar com isso todos os dias, faz a gente ver outra realidade, né? Que, assim, a gente escuta muito falar sobre outra realidade, né? Para mim, a outra realidade é a escolha. O que que você escolhe, né? Aonde você escolhe estar conectado. Então, a partir dali, você cria outra realidade para você, onde você vai eletromagnetizar energias que realmente fluam na sua vida toda. A gente dorme e acorda alinhando e concordando com o mínimo, né? E, na verdade, tem até um livro de Chopra, Deepak Chopra, né? Que fala sobre as 7 leis espirituais do sucesso. Eu acho que todas as pessoas tinham que ler esse livro, sabe? Tem a lei do mínimo esforço, que é uma coisa... Está tudo disponível para a gente. Basta a gente escolher acessar. Agora, eu estudo. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo, eu estou sempre recebendo do universo, estou pronta a receber do universo, às vezes, a informação. Muitas vezes a gente faz uma pergunta sobre aquilo, né? A gente já sabe, como pode melhorar? O que mais é possível? Se você tiver presente, a condição vem para você como informação da consciência. Vem, né? É verdade. É uma escolha. Começa sempre pela nossa disposição, pela nossa escolha de querer acessar, né? De querer mudar aquela realidade. E sermos o protagonista da nossa realidade. A gente às vezes acha que a realidade é uma coisa como se fosse fora ou muito distante. Não, a realidade começa pela gente. A Sim. realidade é gente, começa pela gente, a gente escolhe, a gente cria a nossa realidade. É um trabalho, assim, eu sou uma pessoa muito paciente, sabe? O pessoal às vezes se engana, porque eu sou muito ativa e eu direciono o trabalho de uma forma muito prática, tá? Mas é fácil perceber quando a pessoa está falando que está fazendo e não está fazendo. Ela precisa de um tempo mais para amadurecer, sabe? Que não é aquilo ali, né? Você está presente um todo, a simplicidade da coisa, sabe? De funcionar, de ser. Não adianta você entrar numa energia com o outro. Por que você está olhando para o outro com aquilo que ele está fazendo a você? Deixa ele com as escolhas dele e vai você em frente criar as suas coisas, né? Então, quando a gente tem consciência da nossa capacidade como ser, né, infinito, a gente muda
a nossa vida e a gente é capaz de... Não existe a falta, sabe? A gente acredita nisso, mas isso não é uma verdade. Hum, Vale. incrível. Denise, e qual é o conto que você pode trazer hoje pra gente? A Um Simone, deles, olha, pode eu falar, Simone. adoro seus contos. Eu adoro seus contos. Muitos deles, quando você traz, eu me identifico com Uhum. alguma situação semelhante que eu vivi, então eu consigo ressignificar, inclusive, o que eu vivi. É, e eu admiro a capacidade, a contribuição que você deixou para a vida daquela pessoa quando você traz o conto, sabe? Todos os contos que você trouxe até hoje sempre contribuiu para a entidade, para aquela pessoa. Eu acho isso lindo. Então, eu queria É, que você deixasse um conto para a gente hoje. a história desse conto, ele tem toda uma trajetória dentro do Axis. Eu fui fazer o ano passado, em junho de 2023, eu fiz o fundamento. Assim que saiu o Big Five, eu acho que o Ben estava, e a gente estava dando o fundamento, foi na hora, e a gente recebeu o processo do Big Five na hora, né? E eu recebi pela primeira vez o processo. Big Five é um processo verbal e corporal do Axis e que é Isso. ensinado na classe E fundamento ou agora também na classe de processos corporais, né? E eu exatamente. acho que todo mundo tinha que escolher de alguma forma, ou o fundamento ou o processo corporal, né? E vou até falar com o Maurício, de repente eu vou abrir uma inscrição só para o Big Five. E aí eu me percebi diferente naquele dia, imediatamente após o processo. Eu tive algumas percepções em relação ao Access. Primeira coisa, eu vi como se tivesse sido assim, como se eu tivesse o Access à entidade, tá? E como se eu tivesse me integrado com o Access a partir daquela data. Foi muito diferente para mim, né? E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu acordei de manhã e eu comecei a ter umas visões diferentes. Eu comecei a ter como se fosse 3D. Eu acordei, parecia que tinha jogado no meu quarto. Sabe quando você pega aquele coisa de pena de ganso, faz assim? Só que era de dente de leão. Eu acordei com o meu quarto infestado de dente de leão. E assim, foi incrível aquele dia. E naquele dia eu fui fazer um atendimento. E estava no Zoom gravando. Eu tenho essa gravação, mas em respeito à pessoa, eu não, ela está guardadinha, né? E eu estava com ela e perguntei assim: você está escutando um barulho? Será que você poderia fechar a porta do seu escritório? Porque está me atrapalhando para fazer o atendimento. Aí ela falou assim: Dê, está fechado. E quando ela falou está fechado, no mesmo momento eu identifiquei que era uma entidade. Inicialmente parecia um barulho de microfonia, sabe? Sabe quando vem uma coisa assim de microfonia. E aí eu comecei. Campo da entidade, o campo da entidade interferiu na questão elétrica ali. Sim, É isso, foi é isso. isso. É. E o que aconteceu? Eu baixei barreiras. E a primeira coisa é a gente levar um susto. Eu baixei Você barreira. ficou comigo? Assim, eu fiz assim, tem alguém aqui. Como se eu... Mas assim, quando eu tenho essa percepção, é uma coisa, tá? Aí eu perguntei para ela: você está escutando? Estou. E eu deixei essa informação ali do lado e continuei fazendo atendimento. E aí eu fui e perguntei como é que estava a mãe dela. Porque eu percebi nitidamente já quem era, qual era a informação e tudo. E assim, eu ainda não tinha lidado com uma entidade que não sabia que não tinha mais um corpo. Então, essa entidade, ela estava se referindo à mãe, à esposa, que assim, ela me maltrata muito, ela não está falando comigo. Quando ele falou Olha, isso para mim, né, eu comecei a sacar. Eu falei: caramba, ele não sabe que não tem mais um corpo.
Quanto tempo ele tinha deixado o corpo? Já tinha sido em janeiro, tinha 6 meses. Ele Tinha estava 6 6 meses. meses Ele estava preso. 6 meses perto da mulher. A pergunta inicial é que eu percebi que a mãe não estava bem. E a mãe não estava bem por conta da influência dele. Olha, gente. Tá? Ela falou assim, não, minha mãe não anda bem. Ela escuta, ela sonha com ele, né? E ela tem acordado cansada. Ou seja, lembra da viagem? Só que ele não tinha consciência. Ele não estava fazendo aquilo por mal, né? Então, e aí eu comecei a conversar, né? E falei para ele, fulano, não é isso. É que você não tem mais um corpo. Quando eu falei isso, a entidade caiu num choro compulsivo, Olha. tá? E aí eu perguntei a ele, você quer falar com a fulana? Aí ele responde, não, que era filha, sabe? Aí eu falei que a partir daquele momento eu ia fazer a facilitação, porque ele não podia permanecer ali, mas isso é tudo muito rápido, sabe? Que eu ia contribuir com ele para ele estar com seres de luz, barará, 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 e fiz a facilitação, né? E aí percebi, ele realmente ficou desacordado e ali, a partir dali ele foi levado por essa equipe. Que incrível. Foi assim, maravilhoso. Foi um atendimento que marcou muito com relação a eu ficar cada vez mais leve, não ter significância sobre isso, não ter forma e estrutura, é o meu dia a dia, sabe? Receber isso de uma forma mais natural para mim, né? E assim, ter a clareza, sair do julgamento sobre isso com relação ao meu trabalho, escolher poder levar isso para o mundo, para que as pessoas tenham clareza de que elas podem acessar, sabe? Dezinha, lembra da tela do computador? Ah, tá. É porque eu realmente, a Cris, ela é ótima para me lembrar os contos com ela, né? A gente estava fazendo a leitura do mapa, a Revolução Solar, do aniversário da Cris, né? E eu fui e levantei a minha mão. Porque eu tinha alguma informação ali, sabe? E dessa forma também nunca tinha acontecido. O mouse começou a se mexer num determinado ponto, ele ia e voltava para o mesmo lugar, informando sobre aquilo ali, sabe? Eu nesse dia levei um susto, porque assim, são fenômenos físicos, né? E a gente tem que estar acostumado para poder começar a trabalhar isso. Eu poderia ter feito mais perguntas, sabe? A gente ouve, a gente ouve falar muito de casas que queimam equipamentos, que queimam lâmpadas. Sim, Então, isso é real. quando assim a gente já faz a classe conversando com entidades, ou um tester, são perguntas principais quando a gente está fazendo esse trabalho. É sobre o medo e sobre essa interferência eletromagnética nas coisas, né? E a gente Uhum. sabe que tem algumas coisas que são vazamento, aparelhos elétricos, né, eletrônicos, tem essa interferência, e isso realmente tem a condição de realmente ser uma comunicação, E se a sabe? gente julgamento é onde a gente vai logo pro medo, né? Olha, Porque na própria situação comigo e com a Cris, né? Eu fiquei assim, a Cris rindo, porque a Cris ela é muito divertida, né? Ela ficava rindo, e eu olhando, eu parei, fiquei assim, ó, com a minha mão, para a Cris ver que eu não estava mexendo em nada. E ele rolava, ele não ia, era assim, ele ia de um ponto para o mapa para o outro, como se o mouse não estava nem conectado, eu estava no coisa do computador, sabe? Eu não tinha tela, teclado, nada, nada. Eu fiquei assim, ó. É muito engraçado, acho muito engraçado, sabe? engraçado. E a leveza, eu percebo a leveza, porque é engraçado porque é leve, Assim, é olha, natural. é aquilo que eu Você, falei na outra live.
uma das coisas mais pesadas para mim é com relação à morte, né? E eu percebi quando o meu marido faleceu, eu passei o dia inteiro falando para as pessoas que eu ia morrer. Então, eu sabia, e aí o que, que aconteceu? A partir daquela data, toda vez que ia morrer alguém, eu ficava tonta. Eu ficava completamente tonta. E eu sabia, né? E trabalhar isso foi muito difícil. Muito difícil. Sabe o que que eu fazia? Bom dia, Elisângela. Sabe o que que eu fazia? Eu pegava o telefone e falava para minhas filhas não saírem de casa que ia morrer alguém. Você imagina o pânico que eu fazia na vida das minhas filhas. Teve uma vez que eu estava em Araruama, eu mesmo como se fosse hoje, eu estava com a minha comadre. E um mês antes do pai dela falecer, eu percebi que realmente tinha alguém que eu conhecia que ia falecer, né? E aí eu peguei o telefone e liguei para minha filha, eu proíbo você de sair de casa hoje. Era muito complicado, né? Porque, assim, gente, é engraçado hoje, mas no início, né, é um mundo muito desconhecido, né, pra gente. Então, assim, era coisa, era medo, não sabia lidar, né? Eu Mas me era o sabotei seu na corpo primeira te classe de avisando. TTE. A gente fez uma classe de primeira classe de TTE, a gente fez em Taquarema, foi fundamento de TTE. Era 22 alunos de manhã para o fundamento e 22 alunos à noite para o TTE. Foi uma turma, Uau. assim, a gente foi para Saquarema com uma casa de 3 andares. Eu contratei uma cozinheira, sabe? E assim, foi incrível. Aí, quando eu terminei o processo todo, a Cíntia falou assim: arruma a mala que você vai para Londrina comigo, porque você não recebeu a classe. Eu falei, caramba! E eu não queria contato com aquilo daquela forma. Então, eu tenho total clareza quando as pessoas. Primeiro, eu percebo realmente como aquelas pessoas devem ir para a classe, a contribuição que aquilo seria, sabe? Mas o que você percebia antes, né, da pessoa morrer, e o que que era isso? Era você acessando essa habilidade querendo vir à tona? Era o seu corpo te avisando? Olha, era um luto. Você previa o luto? Eu sentia que a gente ia chorar de alguma forma, sabe? Era um aperto no peito, era uma dor, assim. Eu acho que talvez dos familiares, de toda aquela situação, né? E eu custei muito a aprender a lidar com isso. E aí, depois teve uma senhora também da família, que até a avó da Fê, avó, bisavó do marido da Fê. Eu estava em casa, aí eu escutei assim, avisa a Fê que ela faleceu. Aí nisso a Fê entra na minha casa. Aí eu falei, E sabe? era visual. É, Era ela que pediu para você avisar. exatamente, exatamente. E assim, aí eu comecei a ter uma informação mais clara, sem ter uma sensação física de tonteira, disso, daquilo, outro. Isso me facilitou muita coisa, né? E depois, com a minha mãe, que foi uma coisa muito clara, tá? A minha mãe virou para mim e falou assim, eu falei, mãe, você tá escolhendo morrer? Aí ela me abraçou e falou, tô, né? Então foram 6 meses cuidando e tudo da minha mãe. E na semana que ela morreu, estava minha irmã, meus sobrinhos na minha casa no sábado, Carol. E aí eu sentei no sofá, eu já tinha clareza que ia ser naquela semana. A primeira coisa. Quando foi na quarta-feira, eu senti uma desconexão do meu peito, como se tivesse arrancado um fio de conexão com a minha mãe. Aí eu fui e falei com a Cia. As duas pessoas que falavam muito comigo nesse período da minha mãe era a Cris e era a Cíntia. O tempo inteiro a Cíntia estava no meu campo eletromagnético me percebendo, e a Cris, tá? A Cris já acordava bom dia, já conversava comigo, eram as duas assim o tempo inteiro comigo. Eu já agradeci muito a elas por isso, né? Aí o que que aconteceu? Eu fui, nessa quarta-feira, eu fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital,
a minha mãe me olhou, fechou os olhos e não abriu mais. Tá? Ali já não tinha mais o ser infinito no corpo dela. Bom, beleza. Fui para casa, no dia seguinte falei, Carol, eu não vou mais no hospital. Aí a Carol foi à visita, aí a gente já estava tendo aquela oscilação do coração. Eu te mandei a coisa dos aparelhos, tudo naquele dia, né? Quando foi na sexta-feira de manhã, eu acordei e escutei assim. Eu tinha um namorado, eu escutei e falei assim, fala com fulano. Aí eu dei bom dia a ele. Quando eu dei bom dia, ele me ligou. Aí eu falei, tudo bem, não, minha mãe tá no TI e tudo, a gente estava se falando. Aí eu fui aí ele falou, eu falei assim, não, eu vou pra academia. Eu ia pra academia umas 9 horas. Ele disse, não vai não, vamos caminhar aqui no bosque. Eu falei, tá bom, vamos. E aí eu peguei o carro e fui. Quando eu entrei no condomínio dele, eu escutei o seguinte, ela tá indo embora. Mas ela estava indo embora saindo de lá, porque ela já não estava mais viva, tá? E aí o que aconteceu? Eu encontrei com ele, eu falei com ele, não vai demorar. Aí quando nós sentamos na piscina, porque ele queria ver uma coisa para minha neta para a piscina, quando eu sentei na piscina, meu genro liga, que o hospital tinha ligado. Olha, então, assim, é sobre isso, sabe? E assim, eu posso dizer para você que tudo aquilo que eu vivi, muitos anos da minha vida, eu tive medo desse momento, tá? Ali, eu aprendi o que é uma escolha com relação à morte e você facilitar isso para a pessoa com relação à energia do tratamento daquilo. Assim, eu digo para você que é muita gratidão que eu tenho hoje com a consciência sobre como eu aprendi a trabalhar isso no meu universo, sabe? E com uma coisa mais difícil que é a nossa mãe, sabe? E foi assim, eu estou muito grata, porque eu tive muita contribuição do início ao fim para esse processo das entidades. Completamente. Que lindo. Você travou, Simone. Simone. Gente, alguém quer fazer uma pergunta enquanto a Simone não está voltando aqui? Simone. Oi, gente. Suzana, eu tô vendo que você tá aí, hein? Ou é a Suzana ou é a Maria? Meu Deus. Tá acontecendo alguma coisa aí, Simone. Quer encerrar? Sim. Tá bom, Sim. gente. Gratidão. Semana que vem a gente volta. Se tiverem perguntas, podem fazer. A gente vai postar live no YouTube e vai botar alguns recortes no Instagram, tá?